Bem-vindos ao TDBate. No cenário empresarial de hoje, a automação de processos digitais já não é mais assim uma opção, né? É uma questão de sobrevivência e competitividade. A capacidade de usar robôs de software para executar tarefas repetitivas libera as equipes para o que realmente importa: pensar, criar, inovar. Sem dúvida. E é justamente nesse ponto que surge a nossa discussão de hoje. A questão não é mais se devemos automatizar, mas como. A questão central é: para alcançar o máximo benefício estratégico, uma empresa deve apostar em plataformas que democratizam a automação com simplicidade e acesso para todos, ou o caminho mais sólido é investir em ferramentas que oferecem poder, controle técnico e personalização ilimitada, mesmo que isso exija um conhecimento mais profundo. Eu defenderei que a transformação digital mais impactante é aquela que acontece de forma rápida e disseminada. E, para isso, ferramentas no-code e de fácil acesso como o Zapier são, na minha visão, a escolha mais inteligente. E eu vou argumentar que a verdadeira vantagem competitiva a longo prazo vem da profundidade, do controle e da flexibilidade. E isso, isso é o território de plataformas open source como o N8N, que constrói uma base robusta para o futuro da automação. A minha visão parte de um princípio bem simples. A automação precisa sair da sala de TI e chegar a todas as áreas da empresa. Ferramentas como o Zapier, que foram pioneiras no movimento sem código, são a personificação disso. Elas permitem que um analista de marketing, um gerente de operações ou, alguém de RH crie uma automação funcional em minutos sem escrever uma única linha de código. A vantagem principal é a velocidade para gerar valor. No mercado que muda todo dia, a habilidade de conectar mais de 6.000 aplicações, que é o maior ecossistema do mercado, e resolver um problema operacional numa tarde, isso é um superpoder. O foco tem que ser eliminar gargalos agora. Cada processo manual é um vazamento de tempo e dinheiro, e a simplicidade do Zapier estanca essa sangria de forma imediata e eficaz. Eu entendo perfeitamente o apelo da velocidade, de verdade, mas vejo isso de uma forma um pouco diferente. Essa automação simplificada, ela tem um teto, e as empresas atingem esse teto mais rápido do que imaginam. A verdadeira transformação, aquela que se alinha com o que o mercado hoje chama de hiperautomação, que é a ideia de usar um conjunto de tecnologias, incluindo IA, para automatizar processos de negócios inteiros de ponta a ponta, exige muito mais do que simples conexões de se isso acontecer, faça aquilo. E é exatamente aí que o valor estratégico de uma ferramenta como o N8N se revela. Por ser de código aberto, ele oferece vantagens que uma plataforma fechada simplesmente não consegue igualar. A principal é o controle absoluto sobre os dados através da auto-hospedagem, o self-hosting, o que é crítico para qualquer empresa com políticas de segurança mais rígidas. Mas o ponto fundamental para mim é a flexibilidade, sem limites. Com o N8N, você tem uma interface visual, claro, mas se precisar, você pode abrir um editor e escrever código em JavaScript ou Python. Isso significa que não dá para fazer. Você pode se conectar a qualquer serviço que tenha uma API, mesmo que não haja um conector pronto. É um investimento que prepara a empresa para o futuro, não apenas para o problema de hoje. Você fala em investimento, mas eu chamo de barreira. O tempo para gerar valor é a métrica mais importante. A curva de aprendizado do Zapier se mede em horas. Já a do N8N, pelos relatos que a gente vê, pode levar semanas. Como é que uma pequena ou média empresa pode se dar o luxo de esperar semanas para resolver um problema que a concorrência resolve numa tarde? E tem mais. A simplicidade do Zapier empodera mais gente. Em vez de criar um gargalo numa equipe técnica que precisa provar e construir cada pequena automação, você distribui esse poder. O time de vendas cria seus próprios alertas, o marketing automatiza as próprias campanhas. Isso gera um impacto cultural, sabe? Um efeito de rede de automação dentro da empresa que é muito, muito mais poderoso. Entendo seu raciocínio, mas gostaria de oferecer uma outra perspectiva. Essa simplicidade que você celebra, em muitos casos, é uma limitação disfarçada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece quando uma dessas pessoas que você capacitou com o Zapier precisa de uma lógica um pouquinho mais complexa? Pensa na diferença.
Com o Zapier, o time de marketing pode, em 10 minutos, criar uma automação que posta um obrigado no Twitter para cada novo cliente. É um ganho imediato, concordo plenamente. Exato. Mas com o N8, essa mesma empresa pode construir um sistema que não só agradece, mas que primeiro analisa o sentimento do tweet original do cliente. E se for negativo, ele não posta nada. Em vez disso, ele abre um ticket de suporte crítico no sistema interno, busca o histórico do cliente no CRM e notifica o gerente da conta via Slack com todos os detalhes. É a diferença entre apagar um pequeno incêndio e construir um sistema de prevenção de incêndios. O tempo investido para dominar o N8 se traduz em automações de um impacto estratégico muito maior. Mas esse exemplo que você deu não é assim a realidade da maioria esmagadora das necessidades de automação. A gente está falando de resolver 80% dos problemas com 20% do esforço. Essa complexidade que você descreve é fascinante, mas para muitas empresas é uma solução superdimensionada para problemas que são, na sua maioria, simples. E é aí que o ecossistema entra como grande diferencial estratégico. O catálogo de mais de 6.000 integrações do Zapier não é só um número. É a garantia de que as ferramentas que a empresa já usa e ama, o CRM, a plataforma de e-mail marketing, as planilhas, vão estar lá. A fricção, para começar, é praticamente zero. É clicar, conectar e ver a mágica acontecer. Isso cria um ciclo virtuoso. As pessoas veem o valor imediatamente, se animam e buscam novas oportunidades para automatizar. É assim que se constrói uma cultura. Com todo o respeito, esse argumento do catálogo não me convence. Um catálogo, por maior que seja, é sempre um ambiente fechado, um jardim murado. Você fica à mercê do que a plataforma decide suportar e, mais importante, de como ela decide suportar. Muitas vezes, a integração oficial só cobre as funções mais básicas de uma ferramenta. A verdadeira liberdade é a capacidade do N8N de fazer requisições HTTP genéricas para qualquer API. Isso garante que a ferramenta de automação nunca será o gargalo da sua inovação. Imagina que sua equipe de dados quer testar um novo modelo de IA de uma startup promissora que acabou de lançar uma API. Com o Zapier, você reza para que eles adicionem essa integração um dia. Com o N8N, seu desenvolvedor pode conectar e começar a testar na mesma tarde. Mas essa liberdade não vem com um custo oculto. Quem é que dá suporte quando essa API customizada quebra no meio da noite? Com o ecossistema do Zapier, você tem integrações testadas, validadas e mantidas por uma empresa cujo negócio depende disso. Existe uma camada de confiabilidade e previsibilidade que uma conexão customizada simplesmente não tem. Para um processo de negócio que é crítico, essa segurança é fundamental. Você não acha que está trocando a conveniência de um ecossistema gigante pela responsabilidade de manter cada pequena ponte que você mesmo constrói? Isso não cria uma fragilidade no sistema? É uma preocupação válida, mas que subestima o poder do open source. A comunidade do NN no GitHub tem mais de 170 mil estrelas. Isso não é só um número, é um exército de desenvolvedores e usuários que constantemente criam novos conectores, compartilham milhares de fluxos de trabalho prontos e ajudam a resolver problemas. Você não depende de uma única empresa, mas do conhecimento coletivo de uma comunidade global. Se uma API popular muda, é muito provável que a comunidade atualize o conector em questão de dias, às vezes horas. No fim das contas, você tem mais agilidade, não menos. E falando em depender de uma empresa, vamos tocar no modelo de negócios, que é um ponto crucial. O modelo de preços do Zapier, embora possa parecer caro em volumes muito altos, é transparente e reflete o valor de um serviço totalmente gerenciado. A empresa não precisa ter um especialista em DevOps para configurar servidores, se preocupar com atualizações de segurança, monitoramento ou escalabilidade. É um custo operacional claro, um OPEX, que se paga com um ganho de eficiência imediato. Muitas empresas, principalmente as que não são de tecnologia, não têm e nem querem ter essa dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça é trocada por uma camisa de força financeira. A dependência de um modelo de precificação por tarefa, como o do Zapier, na prática, funciona como um imposto sobre a inovação. As equipes começam a se policiar. Elas pensam, será que vale a pena rodar essa automação de sincronização de dados a cada 5 minutos?
a fatura no fim do mês vai explodir? Isso cria uma barreira psicológica e financeira para automação em larga escala. Pensa no e-commerce que quer sincronizar o inventário com múltiplos marketplaces. Com o Zapier, cada venda, cada atualização de estoque em cada canal é uma tarefa paga. A conta pode se tornar astronômica rapidamente. Com o NTN auto-hospedado, o custo é drasticamente menor. E o mais importante é fixo. Não importa se você tem 100 ou 100 mil execuções por dia. Isso libera as equipes para serem ambiciosas, para automatizarem processos de ponta a ponta sem medo da fatura. Eu vejo seu ponto sobre o custo variável, mas o argumento do custo fixo do N8N ignora o custo total de propriedade, o famoso TCO. O custo do servidor não é o único custo. Você precisa de horas de um profissional qualificado para instalar, manter, atualizar, monitorar e garantir a segurança dessa infraestrutura. Se algo falha, o custo de ter um processo crítico parado por horas, enquanto sua equipe interna tenta resolver, pode ser muito maior do que qualquer fatura do Zapier. Para muitas empresas, terceirizar essa complexidade é a decisão financeiramente mais sensata, não? E essa questão da infraestrutura e do controle nos leva diretamente ao ponto que, para mim, é o mais crítico de todos e justifica qualquer investimento inicial: a segurança e a governança dos dados. A capacidade de rodar o NN em seus próprios servidores, seja na nuvem ou on-premises, é um diferencial de segurança inegociável para muitas organizações, especialmente em setores regulados como financeiro, saúde ou governo. Ter controle absoluto sobre o tráfego dos dados sensíveis da sua empresa e dos seus clientes é uma vantagem estratégica. Como a plataforma SaaS de terceiros, por mais segura que ela se diga, você está fundamentalmente confiando seus dados mais preciosos a outra empresa. Com o NN, a soberania sobre os dados é sua. Ponto final. Admito que o argumento da soberania de dados é forte, mas vamos ser práticos. Quantas empresas de pequeno e médio porte realmente têm uma equipe capaz de gerenciar um servidor com o mesmo nível de segurança, com as mesmas certificações como SOC 2 e conformidade com GDPR, que uma empresa como a Zapier, que investe milhões de dólares nisso e tem uma equipe de especialistas dedicada exclusivamente à segurança? Não estamos trocando um risco teórico de um vazamento num grande provedor por um risco prático e muito maior de uma configuração de segurança mal feita internamente? Para a grande maioria das empresas, a segurança oferecida por uma solução gerenciada de ponta é, na verdade, superior à que elas conseguiriam implementar sozinhas. A solução gerenciada simplifica e, na prática, fortalece a postura de segurança. Você está certo de que, para uma empresa muito pequena e sem recursos técnicos, essa pode ser a realidade. Mas o argumento muda completamente a partir do momento que a empresa tem um mínimo de maturidade em TI. Para qualquer organização como equipe de segurança ou um CISO, a falta de controle é inaceitável. E não se trata apenas de prevenir vazamentos, mas de governança. Quem tem acesso a quê? Como os fluxos de automação são versionados? Como você audita as mudanças? No NTN, por ser open source e auto-hospedado, você pode integrar isso aos seus sistemas de controle de versão como o Git, seus sistemas de monitoramento, seus painéis de governança. Você constrói uma prática de automação como código. Isso é um nível de maturidade em governança que plataformas fechadas simplesmente não oferecem. Em resumo, meu ponto de vista é que o valor da automação só se concretiza quando ela é massivamente adotada e se torna parte da cultura. E para isso acontecer, a prioridade número 1 tem que ser a remoção de barreiras, principalmente as técnicas. A inovação precisa florescer em todos os cantos da empresa. Ferramentas como o Zapier são um catalisador perfeito para essa transformação cultural. Elas são imediatas, intuitivas e seu vasto ecossistema resolve problemas de negócio reais hoje. Elas colocam o poder de solucionar problemas nas mãos de quem mais os entende, as pessoas que estão na linha de frente. Eu concluo que, embora a automação simples seja um excelente ponto de partida, a vantagem competitiva que realmente se sustenta a longo prazo é construída sobre capacidade técnica interna. Ferramentas como o N8N oferecem uma base infinitamente mais poderosa e adaptável para o futuro. Elas garantem soberania sobre os dados, flexibilidade ilimitada para se adaptar a qualquer nova tecnologia e alinham a empresa com as tendências mais avançadas de hiperautomação e IA.
Começar simples é bom, mas